O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse isso a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E ainda diz que muitos se desviam da fé por conta disso, pelo amor ao dinheiro. Contarei aqui alguns exemplos que vivenciei que mostram como este amor ao dinheiro sempre será um problema para a igreja ou na igreja. Como sempre, trarei aqui exemplos que talvez algum de vocês aí ouvindo venham a se identificar. Talvez já tenham vivenciado algo parecido em alguma de suas igrejas. Primeiro exemplo. Eu sempre fiz parte do ministério de música das igrejas onde congreguei. Em uma delas, ao ser inserido no ministério, foi-me passado um arquivo em PDF, que se tratava do regulamento para fazer parte do mesmo. Estava ali uma lista do que se devia ou não fazer para ser integrante do ministério. Havia aproximadamente uma dúzia de regras. Não lerei todas. Bem, imagine qual era a primeira regra: ser dizimista e ofertante. Essa era a primeira exigência para ser um integrante do ministério. Pasmem, a segunda exigência era estar em comunhão com a igreja, participar dos cultos. Chega a ser hilário. Para fazer parte do ministério, antes mesmo de ter comunhão com a igreja e participar dos cultos, é primordial você ser dizimista e ofertante. Uma das outras exigências que vinha posteriormente era ler a Bíblia. Vejam só, ser dizimista é mais essencial para o cristão do que ler a Bíblia Sagrada. Provavelmente você pense, ora, mas talvez as exigências não estavam listadas em ordem da maior para a menor importância. Não acho que seja assim. É meio que inescapável que, ao elaborar uma lista de exigências, se coloque primeiramente aquilo que é fundamental, até mesmo aquilo que seja mais óbvio para se fazer parte de algo. E é comum depois ir sendo acrescentadas as coisas secundárias. E mesmo que a lista tivesse sido elaborada de forma não consciente, aleatoriamente, seria um sinal inconsciente da prioridade da pessoa, pois é inevitável vir à nossa mente primeiro aquilo que é mais importante. Outro exemplo. Nessa mesma igreja, havia um irmão que se tornou pastor e foi pastorear uma igreja em outra cidade, uma cidade vizinha. Ele tinha certo apreço por mim. Ele me via como alguém que temia a Deus, me via como um cristão sério e verdadeiro, que era responsável na obra. E era recíproco. Eu também tinha essa visão dele. Mas esta visão que um tinha pelo outro foi minimizada, de perspectivas diferentes. Certa vez, ele me convidou para ministrar o louvor em sua igreja. Eu fui com uma banda que tinha e foi um momento muito bom. Ele pregou depois e foi uma boa mensagem. No ano seguinte, ele me convidou novamente e tudo correu muito bem. No outro ano, ele me convidou novamente, não para cantar, mas desta vez para pregar. Bem, havia trazido uma mensagem com um teor crítico à teologia da prosperidade. Isso foi aproximadamente no ano de 2013, quando não se criticava tanto isso, pelo menos na região onde eu morava, e nem tanto na internet. Havia também trazido uma crítica a certas práticas triunfalistas, em contraste com a situação dos crentes genuínos de nações da janela 10 por 40.
Um ponto que destaquei no final da mensagem era que, enquanto nesses países geralmente muito pobres e onde os cristãos muitas vezes são perseguidos por conta da fé, o que é corroborado pelas Escrituras, pois é dito que por conta da nossa fé nós seríamos perseguidos, aqui no Brasil era pregado muitas vezes que seguir a Cristo era sinônimo ou era resultado de prosperidade, conquista de um emprego ou promoção no emprego, livramento de sofrimentos desta vida e coisas do tipo. Logo após a mensagem, o pastor tinha que fazer algo, uma dessas práticas triunfalistas, e não poderia, ou melhor, não quis deixar de fazer, porque no culto anterior havia combinado com a congregação. Era algo perceptivelmente contrário ao que eu havia pregado, e eu não sabia de nada. Não fazia a mínima ideia de que eles fariam tal ato profético, entre aspas, em consonância com a teologia da prosperidade. Ficou um climão. A princípio, fiquei até um tanto envergonhado, mas essa vergonha durou pouquíssimo tempo, porque eu não sabia que fariam tal coisa, o que só reforça que a mensagem veio realmente de Deus, não uma coincidência, mas uma palavra providencial da parte de Deus, e que eles precisavam se envergonhar e se arrependerem. Depois disso, nunca mais fui convidado novamente pelo pastor, o que já era esperado. Outro exemplo. Em uma igreja da qual frequentei, não cheguei a fazer parte dela, estava apenas visitando em um período de férias. Quando entrei na igreja, me deparei com o seguinte. Estava pregado na parede da igreja a seguinte frase, levemente modificada por mim para não expor a denominação: cada cristão, um dizimista. No lugar de cristão estava a forma como os membros daquela denominação eram chamados. A altura das letras desta frase tinha um tamanho considerável. Verticalmente, ocupava metade da parede. Era muito chamativo. Não tinha como entrar na igreja e não se atentar e ler a frase em menos de 10 segundos estando ali dentro. Era estratégico, era o lema da igreja. O lema poderia ser: cada cristão, um discípulo, ou cada cristão, um servo, cada cristão, um adorador, cada cristão, um missionário. Mas não, cada cristão, um dizimista. Esse era o lema. Isso era o que expressava o objetivo, a visão ou a missão daquela igreja. Não chega nem a ser implícito, é explícito mesmo. O último exemplo. Um irmão estava passando por dificuldades financeiras. Ele havia acabado de se mudar, chegou de outra cidade para trabalhar. Porém, as coisas não deram muito certo. Acabou ficando desempregado e passou por dificuldades em se sustentar. Como havia chegado à sua nova igreja, à sua nova comunidade há pouco tempo, o pastor lhe chamou para conversar e conhecê-lo melhor. Apesar de pouco tempo congregando ali, o pastor foi conversar com o novo membro um tanto atrasado, devido ao confinamento de 2020. O irmão já estava há quase um ano ali. Pois bem, segundo o novo membro, o pastor não conversou mais do que 5 minutos com ele, antes da última pergunta, para conhecer o membro. Disse ele que, por fim, o pastor perguntou se ele estava entregando o dízimo. De acordo com o irmão, ele havia respondido que não, que ele sempre entregou o dízimo. No entanto, não estava entregando desde que chegou à cidade, pelo fato de o trabalho não ter dado certo e estar, por conseguinte, tendo problemas para se sustentar.
Ele disse que o pastor respondeu que mesmo nessa situação ele deveria entregar o dízimo. Então, o irmão tentou explicar sua situação para o pastor. Segundo ele, começou tentando explicar dizendo: "Pastor, veja bem, eu tenho que pagar R$ 500 de aluguel." E daí disse ele que o pastor o interrompeu imediatamente, dizendo: "Não, eu não quero saber. A matemática para mim não importa. É uma questão de fé. Ou se é fiel ou não é. Os números não importam." De acordo com o irmão, ele se calou e não conseguiu expor sua situação para o pastor. O pastor o interrompia a todo momento que ele tentava explicar. O pastor não queria saber se ele estava passando fome, dificuldades para pagar as contas, o que era o caso. Ele apenas queria saber se o irmão estava entregando ou não o dízimo. Caso não entregasse, não tinha conversa. Não se importava em saber o que o irmão estava passando. O mais engraçado, se é que posso dizer assim, é que o irmão contou que, em seguida, o pastor começou a lhe falar que a igreja precisava da contribuição dos irmãos, porque o aluguel do prédio não era barato e que tinha que pagar a conta de luz e tinha que pagar as outras contas da igreja, além de seu próprio sustento, pois o trabalhador é digno do seu salário. Digo que é engraçado porque o irmão poderia muito bem rebatê-lo dizendo o mesmo para o pastor. Ora, pastor, a matemática, para mim, não importa. Você tem fé ou não em Deus? É lamentável a forma como muitos pastores estão tão obcecados e dominados pelo dinheiro a ponto de não enxergar as necessidades do próximo, mas apenas as suas próprias necessidades. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O irmão estava numa condição de precisar de ajuda da igreja, com uma cesta básica e até com ajuda financeira para ajudar nas contas a pagar. Talvez até mesmo ajuda com algum contato para conseguir emprego na nova cidade. Mas não, o pastor o ignorou e o calou completamente, pelo fato de ele não estar entregando ou devolvendo, como queira, o dízimo. Que possamos ter compaixão pelo nosso próximo e que sejamos menos amantes do dinheiro, pois isso certamente nos desviará da fé, o que infelizmente já tem ocorrido com muitos líderes.